Sejam muito bem-vindos ao Tô Com Elas. Hoje vamos falar de um assunto que muita gente evita por tabu, mas que é o maior ato de liberdade com o próprio patrimônio, o testamento. Recentemente, temos ouvido falar muito sobre o caso da dona Anita Harley, sucessora das casas pernambucanas. Vimos que uma sucessão não muito planejada, ela pode causar um caminho que muitas vezes causa uma verdadeira batalha judicial. Para esse tema, para nos ajudar a entender e evitar que as nossas vidas virem briga de terceiros, convidamos aqui o Dr. Marcelo Roxo, especialista em família e sucessões também. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado. Receba as boas-vindas da Clínica Ortopret, da Infobite Audiovisual e, claro, da sua colega também especialista em família e sucessões, doutora Lu, da UES Advogados. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Tô Com Elas, né? Um pod que traz muita informação, tanto conteúdo jurídico quanto conteúdo odontológico, né? E é um prazer tê-lo aqui com a gente para falar sobre esse tema que importa para todos nós e é pouco usado aqui no Brasil, não é verdade? É verdade. Bem, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Congratulo todos que estejam nos assistindo. Perdão. A doutora Mércia, a doutora Luciane, agradeço pelo convite. Não tenho bem certeza se voltar à altura, né, principalmente da doutora Luciane, que conhece tão bem a matéria, diria eu até melhor que eu, mas vamos nos esforçar para tentar chegar aí a ter um bom diálogo aqui. Né? Obviamente não vai se tratar de um debate, vai ser mais uma circunstância informativa para todos vocês que estão aí nos assistindo. E vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Marcelo Roxo, sou formado desde 2000, comecei a atuar também em 2000 já na advocacia. Tenho 7 pós-graduações, um mestrado, 3 especializações. Hoje sou coordenador da Comissão de Estudos Jurídicos e Jurisprudências do IBDFAM, Instituto Brasileiro da Família, Núcleo São Paulo. E, basicamente, gente, sou eu esse aí, tá bom? Agora vamos lá. Vocês querem falar sobre testamento, é isso? Exatamente. O nosso tema hoje é testamento, como uma forma de planejar, de fazer o planejamento patrimonial e sucessório. O que a gente vê, né, amiga, que a gente tem conversado muito, né, é que a gente encontra, muitas vezes, as pessoas se degladiando, né, em torno de patrimônio, né? E esses assuntos, né, por conta da própria divulgação do planejamento patrimonial, ele ficou mais difundido nos últimos anos como uma forma de você se organizar e também evitar as altas tributações. Mas a gente sabe que o testamento ele tem algumas especificidades. Então, você pode, melhor que ninguém aqui, né, atuante aí no IBDFAM, nas comissões de direito de família, explicar isso pra gente de uma forma clara e para os nossos seguidores, né, amiga? E eu aqui representando a parte leiga dos nossos ouvintes, quero perguntar também, complementando aí, da doutora Lu. O testamento é para todo mundo? Sim. O testamento ele pode ser instrumentalizado por qualquer pessoa, independente se tiver ou não uma propriedade. Por quê? Porque esse testamento ele tem como ponto principal transferência, não só de propriedade, mas como de direitos. Aí você vai me perguntar, poxa, o que são direitos? Pergunta. O que são direitos? Agora sim, o pessoal aqui é afiado. Né? Então, os direitos são geralmente algo que você pode exercer sobre alguma coisa. Um exemplo, você comprou uma propriedade, só que essa propriedade você não passou no registro do cartório de imóveis. Eu não sei se vocês sabem, mas propriedade no Brasil é só mediante registro em cartório de imóveis. Todo o resto é direito, ou seja, você tem o direito de exercer a posse sobre a coisa, tá? Então, um direito, por exemplo, ele serve também para isso, não exclusivamente para propriedades. Além disso, o testamento, tá? Ele tem algumas particularidades. Por exemplo, você pode testar
a favor de alguém independente, tá, dos outros herdeiros. Por quê? Porque quem entra no testamento, ele pode ser herdeiro? Pode. Mas pode vir a ser um terceiro? Pode. É o que a gente chama de legatário. Tá? É um terceiro que está fora da linha hereditária. Ah, mas o herdeiro pode ser legatário? Pode. Também pode. Entendeu? Aí nós vamos entrar numa seara em que existe uma árvore de hereditária. Né? Só que aí a gente já vai partir mais para o lado doutrinário da coisa. Né? Então eu vou deixar um pouquinho isso aí mais para frente. Tá bom? Vocês têm mais alguma... E assim, me tira uma dúvida. Não minha, porque eu sei, mas para os nossos ouvintes, né? Para quem está nos assistindo também. A gente sabe que hoje tem várias formas de testamento, né? Tem alguns testamentos que são bem conhecidos, que é o particular, né? O instrumento público, o testamento público, né? Tem o cerrado, que é pouco usado, né? E tem mais alguns outros que as pessoas sequer sabem que existe, que é o testamento marítimo, o testamento aéreo e tem o testamento vital também. Explica um pouquinho pra gente sobre cada uma dessas especialidades de testamento, só para as pessoas terem em mente o que é cada um deles e qual a finalidade. Eles não são muito, aliás, eles não são muito utilizados, não. Eu vou falar a verdade para vocês. Em 30 anos de advocacia, eu nunca vi um testamento cerrado. Quem dirá um marítimo? Quem dirá um vital? Não é verdade? Não são utilizados. São, assim, exceções das exceções das exceções. Mas vamos lá. O testamento cerrado. Tá? Vamos começar uma ordem mais fácil. O testamento particular. Tá? Existem dois tipos de testamento particular. Existe aquele testamento particular que a gente chama de disposição de última vontade extrajudicial, né? Que é simplesmente você colocar no papel a sua intenção, dobrar e deixar com alguém de confiança. Esse aí tem validade jurídica? Não. Na minha percepção, não, porque isso aqui pode mudar com o tempo e deixa esquecido. Pode ficar esquecido pela pessoa que instrumentalizou ele. Esse certo? É só uma assinatura, doutor? A pessoa nem foi no cartório? Nem foi nada, só deixou um papelzinho, entendeu? Só deixou um papelzinho. Aí precisa fazer o quê? Precisa entrar com o inventário, né? Juntamente, pedindo uma declaratória do juiz que seja declarado que aquela intenção era válida. Né? Assim, eu particularmente acredito que não é uma das melhores maneiras. Mas, tá? por exemplo... Porque causa litígio. Porque isso a gente está falando nos tempos lá atrás. Né? Hoje a gente tem a tecnologia. Sim. Né? Que a gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer isso através de um e-mail. Como é que funcionaria no caso desses e-mails? Eles teriam uma validade maior. A exegese da coisa, a essência, continua a mesma. Por exemplo, um e-mail. Declaro para os devidos fins que com a minha morte gostaria de deixar 50% da minha herança para X. E disparei o e-mail, entendeu? Poxa, essa pessoa vem a morrer daqui a 5 anos. A intenção era a mesma? Entendeu? Então, por isso que eu digo, tem que registrar isso. Porque essa intenção pode ter mudado. Ela pode ter brigado com essa pessoa com quem ela deixou, obviamente, esqueceu que mandou o e-mail. Você está entendendo? Então, existe toda essa... Também? Pode ter sido coagida. A mesma coisa é uma gravação. Eu cheguei aqui no vídeo, eu vou deixar metade dos meus bens para a doutora Luciane. Vai que amanhã a doutora Luciane falece. Tecnicamente, se tivesse uma validade jurídica, quem é que teria o direito disso? Porque eu só falei para vocês, eu não coloquei nenhuma cláusula resolutiva, eu não coloquei nenhuma cláusula de regresso. No caso da doutora Luciane vier a falecer primeiro que eu, dá-se por encerrado, extinto esse desejo. Entendeu? É uma coisa que demanda aí uma judicialização para ter uma declaração de reconhecimento aonde você vai ter problemas muito grandes futuros. E o testamento é justamente para não ter isso. É justamente para facilitar. Por isso que a gente fala. Formas de testamento. Né? De preferência, o escriturado. Aquele que você vai na frente de um tabelião e fala, olha, eu quero fazer um testamento, é assim, 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 assado. Por quê? Porque dá fé pública à coisa, que é o testamento público.
Só fazendo uma observação também que esse testamento ele fica registrado no cartório, né, é um instrumento público, Isso. né, e que ele também pode ser alterado em qualquer momento Pode ser durante a alterado, vida. revogado. Entendeu? Entendi. Deixa eu agregar mais uma informação Vai lá. e uma pergunta. O testamento, ele serve apenas para designar bens ou ele pode designar também encargos? E que tipo de encargos? Sim. Aí, vamos lá. Quando a gente está falando de testamento, tá? Esse testamento ele não serve só para bens e direitos, ele também serve para encargos. O que são os encargos? É a transferência da responsabilidade. Pode ser para algum dos herdeiros, pode ser para o legatário, pode ser para um terceiro fora disso. Isso aí é muito comum em pessoas mais esclarecidas. Vou dar um exemplo. Nós temos uma colega na OAB que a tia dela fez um testamento. E no testamento transferiu obrigações para que ela, essa nossa colega, que não era herdeira nem legatária, não tinha qualquer tipo de benefício sobre a coisa, ela fizesse determinadas, ela teria que ter determinadas responsabilidades em relação a isso, em relação à morte dessa tia. E ela assim o fez. Agora a grande pergunta, ela fez, logicamente, porque era uma tia, mas digamos que é um terceiro, digamos que é um advogado, tá? Vocês acham que esse advogado, ele deve ser remunerado pelo espólio em relação a essa obrigação? Foi uma pergunta. Sim, claro. Por quê? Porque é um serviço que ele vai ter que executar depois também do falecimento. Exatamente. Então é isso, pessoal. Se for um terceiro não interessado à herança, e mesmo que seja interessado, ele tem que ser devidamente remunerado pelo espólio, tá? Quem decide isso? O juiz, o juizado, o judiciário, para ficar mais fácil. Tá bom? Então é ele que decide. Ainda faltou sobre o testamento cerrado e o... Não, eu ainda nem comecei. Então tá bom. Só fazendo uma abertura. Eu quero saber, que eu não sei. Tá, o testamento cerrado. Vamos lá pro testamento cerrado, né? Porque os outros, para falar a verdade, não são tão importantes, porque é só para conhecimento no corpo discente, né? Que é o pessoal que está estudando para direito. Mas eu tenho uma observação também para fazer ainda dentro do testamento. Porque no testamento, além de você poder designar parte dos seus bens, porque a gente sabe que tem que se reservar a legítima, que é aquela que cabe aos herdeiros necessários, né? Você também, além dos encargos também que você pode incumbir a essas pessoas, né? Você também pode fazer reconhecimento. Exemplo, reconhecimento de filiação, você pode fazer dentro do inventário, porque de repente a pessoa tem uma situação que é mais ou menos assim, né? Que nem um caso que apareceu um cliente que me consultou. Ele tem uma filha fora do casamento e ele tem muitas propriedades, muitos bens, enfim. E ele não queria que essa filha, né, viesse a ser reconhecida, né, durante o tempo de vida dele, porque isso iria acabar com o matrimônio dele e consequentemente, né, ia ter aí uma divisão de patrimônios que ele não queria. Então, ele queria deixar algo registrado para que ficasse gravado que existia essa filha, né, ao longo de toda a relação e que quando ele falecesse, né, que toda a família tivesse conhecimento da existência dessa menina, que não era registrada, inclusive, no nome dele. Inclusive que ia começar, na realidade, ela ia ser incutida dentro do rol dos herdeiros com esse reconhecimento. Exatamente. Então, ele queria deixar isso no testamento. Por quê? Porque o testamento ele só é aberto com o falecimento. E aí, assim, né, brincando aqui, não iam ter como criar qualquer confusão depois do falecimento dele, né? Com ele, óbvio. Com ele. Né? Porque Lu, ele já... doutora Lu, a gente vê nos filmes, né? Muito assim, aqueles filmes americanos, vem o testamenteiro, né? Abre lá aquela pasta cheia de segredos. Quem é, na verdade, a pessoa o representante desse testamento? Na vida real, assim. Então, é engraçado, como né? Ela é, doutor. Porque se é um testamento público, geralmente você só tem conhecimento quando você vai abrir o inventário.
né? Quando você faz a abertura do inventário, a primeira decisão que o juiz dá é apresentar o rol de documentação, né? Nomear o inventariante e pedir uma certidão de inexistência de testamento. Quando a gente pede essa certidão de inexistência do testamento, a gente pede perante o SINSEC, né? E aí o SINSEC ele faz uma busca em todos os cartórios para saber se foi lavrado algum testamento, algum instrumento público de testamento. Se tiver, aí ele vai informar. Informando, aí você tem que ir no cartório puxar essa certidão, esse testamento. E aí quando você puxa esse testamento, não tem aquele ato que a gente vê nos filmes, né? Geralmente isso é mais quando é particular, que é pouco usado aqui, inclusive. Mas isso é feito, você precisa fazer uma ação de abertura, registro e publicação, cumprimento de testamento. Antes de você continuar o inventário, você precisa fazer esse tipo de ação. Por quê? Essa ação é a que vai abrir o testamento, vai verificar o que ali está escrito e fazê-lo cumprir nos moldes que estão escritos. Eu vou te dar um exemplo. Lembra quando a Gal Costa faleceu? Que foi o maior burburinho, porque ela tinha deixado o testamento, e ela tinha um filho, e parece que tinha a empresária, que também era a companheira dela, e gerou o maior burburinho, porque ela tinha deixado alguns bens, né, para o filho, para a companheira, no caso? E começou aquela disputa do filho falando que não era companheira, e dando aquele bololô todo. Isso ela deixou em testamento. E o que se aconteceu ao final? A disputa foi tão grande que não se conseguia, né, o embate dentro dessa ação de cumprimento, de abertura de testamento e cumprimento foi tão grande que eles resolveram encerrar tudo e fazer um acordo ali para que não se viesse a causar mais danos. Porque nesse meio todo, o inventário fica parado, os bens vão se deteriorando, porque quem é que vai pagar as contas, quem é que vai administrar o espólio, para quem ficou a administração do espólio, isso tudo fica travado enquanto não resolver essa questão do inventário. Então, a questão do testamento, é a figura do testamenteiro que você falou ali nos filmes que o cara lê, aquele é o testamenteiro, geralmente ele é o encarregado das obrigações. Exatamente. E aí, quando a gente tem um instrumento público, geralmente essa figura ela acaba sendo meio que inexistente porque ela é praticamente feita ali pelo juiz, que é quando você abre e ele traz, né, a publicidade toda aquela situação. Quando você fala dos filmes, é mais, por exemplo, quando é confiado a um advogado. Eu vou te dar um exemplo. Você tem lá o seu advogado que você confia, tarará, tarará, e você chega, Lu, quero fazer um testamento assim, assim, assado, e vou confiá-lo a você. No momento do meu falecimento, após o meu falecimento, aí você reúne a família e abre esse testamento. A gente faz esse documento, e aí é como você vê nos filmes, né? Se reúne todo mundo, olha, ela deixou um testamento, reúne os interessados, né? Porque não é toda a sua família, pai e mãe, às vezes você não deixou eles como interessados ali. E aí é onde se faz a leitura da sua última vontade. É isso. O que acontece nos filmes, em tese, é isso. Tô errada? Não. É que assim, não é uma tradição corriqueira no Brasil. Né? Você vai ver esse tipo de situação mais para os países que se localizam na região norte do mundo, né? Onde são famílias mais abastadas, né, financeiramente. Né? Inclusive, já que a gente tocou nesse assunto, nos Estados Unidos, os inventários são 90% da população mais bem colocada financeiramente, usam todos testamento. Né? É uma coisa normal, escrever o testamento. Né? E aí o particular lá, ele tem muita validade, entendeu? Que é uma maneira até de desmistificar a judicialização. Aliás, desmistificar não, descentralizar a judicialização, entendeu? Hoje aqui nós temos, por exemplo, os inventários extrajudiciais que já fazem bastante parte disso, com algumas
exceções de quando não podem, né? Embora hoje em dia também é assim. Porque agora o Ministério Público pode participar quando tiver menor ou incapaz. Mas é o que dá né? também um pouco mais de morosidade, né? Exato. O básico é herdeiro sem menor, sem ninguém incapaz, sem menor não, perdão, criança ou adolescente ou incapaz, né? Seja ele de qualquer espécie, ficar assim, tirando essa parcela, né? Esse leque, ele é bem mais fácil, é só chegar a declarar a vontade mediante uma escritura pública, né? E já tem a sua validade, já tem uma certa simplificação. O testamento, a gente pode falar que de alguma forma ele elimina a burocracia ou ele apenas serve como um guia para tornar o inventário mais simples? É uma boa pergunta. Tecnicamente ele deveria eliminar, entendeu? Mas elimina? Não elimina. Por quê? Porque assim, toda a ação de inventário, seja ela pelo rito ordinário, seja pelo rito de arrolamento, seja pelo rito de adjudicação, que é o mais fácil que tem, tá? Mas vamos pelo rito ordinário, que são os casos de testamento cerrado, um exemplo. Né? O que acontece? O testamento cerrado. O testamento cerrado é aquele que você vai até o tabelião, diz para o tabelião o que você quer em relação ao testamento, o tabelião escreve, assina, dá fé pública, dobra, coloca dentro do envelope, cose o envelope, costura o envelope, derrama a cera, carimba e te entrega. Acabou. Aquele testamento só vai ser aberto depois que você vier a falecer, tá? Só você sabe o que está lá. Não é público. É só você, tá? Tanto é que no cartório, no tabelionato, ele vai falar assim, na dia tal do tal, senhor tal do tal, com CPF tal do tal, ou sim tal do tal, veio aqui e deixou um testamento cerrado. Não, aliás, confeccionou um testamento cerrado, ao qual fiz o cozimento, é verdade, dou fé. Nem ele menciona o que é. Entendeu? Que é diferente do público. Exatamente. Aí você vai me perguntar, é que nem nos filmes nos Estados Unidos, que o cara vai, abre. Não. Tem que ir pro judiciário. É o juiz que abre. É o juiz que lê. É o juiz que depois dá o despacho dizendo o que tinha no conteúdo dele e deixa à disposição dos herdeiros ou dos legatários. Entendeu? Então tem tudo isso. Ah, Marcelo, você já viu? Nunca. Eu também nunca vi. Nunca vi. Né? Porque é normal. Aqui no Brasil a gente não tem mania de fazer. Aliás, a gente não tem o costume de fazer testamento. São poucas as pessoas que deixam testamento. Hoje. Eu diria que de 100% da população, 1% a 2% é que deixa. Entendeu? Então não é uma coisa corriqueira. Né? É que nem o testamento marítimo que a doutora Luciane falou. Você tá no navio. Acho que eu vou morrer. E faz um testamento, o capitão do navio vai lá e dá fé. É esse o testamento marítimo. Ah, Marcelo, e aí, tem validade? Tem, na hora que aporta, a primeira coisa que tem que fazer é registrar. Deixa de ser marítimo e vira público. É porque... Que no caso eu também já dei o exemplo do marítimo conexo com o vital. Sim, tô passando mal. É que o vital, ele também tem uma outra característica. O testamento vital, ele é usado para que você deixe ali testado a forma e o tratamento que você quer, caso você entre em algum estado de... vegetativo. Exatamente. Então, por exemplo, eu entrei num estado que eu não tenho mais a consciência para responder pelos meus atos. Mas eu deixei esse testamento que vai dizer especificamente que tipo de tratamento eu quero, se eu quero um tratamento paliativo, se eu não quero, né? E acho que agora, se não me engano, tenho até que ver isso com mais calma. Parece que foi aprovado uma disposição... De última vontade quanto a cessamento de vida? Não, tem um nome com relação a isso, é um nome bem específico. Ortotanásia? Não, é uma outra coisa, eu não vou lembrar agora, mas eu vou dar uma pesquisada, até jogo aqui depois. Mas é um tipo, ele não é nem um nome de testamento, mas ele tem um outro nome jurídico que ele é específico para que a pessoa diga como que ela quer ser tratada, se ela vier a ficar doente,
qual o tipo de procedimento que você quer que seja adotado, né? Então, o testamento vital, ele é muito parecido com isso. Geralmente, a pessoa está no hospital e ela acaba fazendo esse tipo de testamento, entende? Justamente por quê? Porque ela está vendo que a situação dela está piorando e ela não quer determinados procedimentos. Deixa eu e aí ela perguntar uma faz coisa esse para a tipo senhora, de doutora. testamento. E, por exemplo, eu posso dispor que eu quero interrupção de qualquer tratamento para que eu venha a falecer? É porque aí você já está lidando com o maior bem jurídico tutelado, que é a vida, né? É como se você tivesse abrindo mão da sua vida, como se fosse um suicídio. Seria isso, né? Então, nesse caso, o que eu entendo? Eu acho que é uma discussão muito tênue, entende? Por quê? Porque é que nem as testemunhas de Jeová. Lembra a questão do sangue que tem com as testemunhas de Jeová? Que é bem polêmico, né? Ah, pode, não pode? Ah, mas eu tenho aqui é meu direito. E aí vai para o judiciário acaba autorizando. Por quê? Porque você tem que proteger a vida. Perfeito. Acima de qualquer coisa. Guarda isso aí agora. Pessoal, ela falou de outro jeito, mas tá certinho, tá? Porque a vida é bem indisponível. Eu não posso disponibilizar dela. Tá bom? Então, o único cerceamento que você tem na legislação é esse, a vida. Eu não posso dispor da minha vida, tá bom? Então, ou seja, eu não posso fazer um testamento dizendo assim, olha, se eu ficar doente, eu quero que ninguém me trate que eu quero morrer. Não pode. Tá legal? Show pra vocês. O que você pode é escolher as formas de testamento, mas não... De tratamento. Mas não você colocar lá que você vai, como você falou, dispor da própria vida. Ó, então eu quero morrer. Isso você realmente não pode. O Estado, ele interfere no seu direito de vontade quanto a isso. E a ortotanásia pode? A ortotanásia pode, né? Se não me engano, pode, não pode? Tecnicamente não, mas é o que você mais vê na prática. Sabe o que é a ortotanásia, né? Não. Ortotanásia é quando o médico, tá? Ele vê uma situação do paciente em que o paciente ele não tem mais um grau de melhora. Ele estabilizou naquilo. E essa estabilização é dada por causa de aparelhos, medicamentos e assim por diante. Então o médico ele pode chegar e tirar esses aparelhos, tirar esses medicamentos, tá? Por quê? Porque não vai ter uma melhora mais dali. O quadro é terminal, é aquilo. Se manter ele naquela situação, ele vai ficar vivo, só que sem as condições, ou seja, os benefícios de usufruir da vida. Então, a isso, quando o médico retira, dá-se o nome de ortotanásia. Mas aí é aquilo que a gente pode? fala... Não. No CRM é válido? É. Porque ele pede autorização para a família, né? Não. Sim. Muitas vezes não. Sim, porque ele vira e fala para a família, olha, o estado dela é esse, tal, não sei o que, daqui não vai passar. E aí você pode. Então... Tecnicamente, é assim, isso aí é bonito no mundo lúdico. Na prática, filmes, né? não acontece. Na prática, o médico vê e fala, ó, começa a tirar isso hoje, depois no outro dia agora desliga isso, no outro dia desliga isso, aí no outro dia você vai visitar o paciente na UTI, tá lá, já a plaquinha dizendo não toque, pedido de infectologia, e aí, no outro dia vem a óbito. Ah, não aguentou. Óbvio. Por quê? Porque aquela situação estava estática já. Eu tô falando isso na prática, tá, gente? Na prática, porque eu já presenciei esse tipo de situação. Inclusive, me chamou muito a atenção. Aí percebi que a enfermeira, na hora que eu perguntei, ficou até meio sem graça, sem jeito, não sabia o que falava. Aí caiu a ficha, óbvio, já vi que era isso aí mesmo. Tô falando isso porque aconteceu com meu pai, por isso que eu falei isso. Nossa, eu cheguei um dia, tava um equipamento desligado, né? Cheguei no outro, já tinha plaquinha. Aí perguntei pra ele por que esse equipamento tá desligado, porque tá com essa placa. Não tá, é que agora ele tá em sono. Não tá, gente, para. Medindo os batimentos cardíacos, tinha que estar apresentando alguma coisa, a máquina tá desligada. Então pronto. Na prática é assim, gente. Entendeu? O médico achou que dali pra frente não ia mais, ele faz. Podia ter algum tipo de reação da minha parte? Podia, mas o que aconteceu? O CRM disse que não, é ato legalizado, é atribuição do médico designar, você não é médico. Então pronto. A gente... ele praticamente vai desligando as maquininhas. Assim, na prática, não é? Deixa eu fazer Voltamos pra onde agora? Deixa eu fazer uma pergunta.
Para todos esses testamentos, como a gente já viu, né? O público, o cerrado, o marítimo, o aéreo, que a gente sabe que quem assina é o capitão da aeronave, Comandante. né? O comandante da aeronave, né? O marítimo, quem assina é o capitão do navio. Esses testamentos que eles não são feitos em cartório, que eles não são feitos através de um instrumento público, para que eles tenham aquela validade jurídica, é necessário que eles preencham alguns requisitos, né? Então, por exemplo, o testamento que é feito no navio. Como é que eu dou uma validade jurídica para aquele ato, para que ele seja reconhecido? Tá. Você coloca à disposição de vontade, né? Você assina, o capitão assina e tem que ter a assinatura de 6 testemunhas. Tá? Porque eu já li que tem uns que são 2 testemunhas, tem outros que são 6. Isso a depender do local que você está, né? Eu estou embarcado. É assim, você está certa. Tem uns que são 4 testemunhas, outros que são 2 testemunhas, outros que são 6 testemunhas, tá? Eu sempre digo o seguinte, como é uma coisa que a gente nunca vê, tá? E aí é uma coisa particular minha, eu sempre gosto de falar o seguinte, o que abunda não atrapalha. Exatamente. Entendeu? Melhor pecar por excesso. É que nem excesso. prazo processual. Se você me falar assim, olha, se eu tiver numa dissertação oral, por exemplo, para a magistratura, para o Ministério Público, doutor, qual que é o prazo para você interpor uma apelação? 24 horas. Qual que é o prazo de um agravo de instrumento? 24 horas. O desembargador vai virar para mim e falar assim, pô, doutor, o senhor não sabe nada de prazo. Eu falei, em compensação, eu não perco um. Por quê? Porque é 15 dias, 15 dias. Você entendeu? Então, o que abunda em excesso não vai te atrapalhar. Então, jogue 6. Se você tiver num problema desses, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai no cartório com 6 pessoas fazer um testamento, que não tem nem sentido. Né? Então, basicamente é isso. E, bem, além disso, quando o testamento chega por exemplo, ao destino final, né, da aeronave, da embarcação, se faz necessário levar ele a um cartório, para que ele seja retificado lá, para ele ter uma validade mais apurada. Obviamente, tem as suas exceções, aconteceu alguma coisa, algum desastre, não deu tempo de chegar. Aí vale como disposição de última vontade? Vale. Vale como indicação de disposição de última vontade devido às formalidades que a doutora Luciane falou. Entenderam? Então, basicamente. Certinho. O senhor acha que é válido a gente quebrar esse preconceito? O senhor comentou que no Brasil é muito raro fazer testamento. É válido se criar uma cultura de fazer testamento? Então, eu particularmente acho válido, mas eu vejo empecilho, tá, na questão financeira. Né? Porque, poxa, fazer um testamento público, você vai gastar R$ 1.500. Vale a pena fazer um testamento público? Vale para alguém que tiver um patrimônio considerável, entendeu? E tiver uma situação de ou favorecimento de um legatário, ou favorecimento de um herdeiro. Agora, a maior parte das coisas que a gente vê é o quê? A gente só vê briga depois que morre. Né? E mesmo assim não é tanto assim que você vê. Né? E mesmo que haja briga, foi que nem a doutora Luciane falou. No final das contas, tendo em vista e considerando que as coisas vão se deteriorando com o tempo, e não tem remédio melhor do que o tempo, né? Acabam se acertando as partes. Ou seja, os herdeiros acabam um flexibilizando de um lado, outro flexibilizando do outro. Né? Você pode falar para mim, mas tem casos que não é assim. Realmente, tem casos que não é assim. Por exemplo, você citou a questão da dona das Pernambucanas, isso. Não foi isso? Isso aí é um patrimônio enorme. Então ele automaticamente ele vai se autogerindo. Entendeu? Isso aí não tem. A chance de acabar, de deteriorar é muito pequena. Então aí vale a pena seguir com a briga? Vale a pena, sem dúvida. Né? Deixar o judiciário decidir quem tem direito, quem não tem direito nesses casos. Porque eu vou ser sincero, eu não sei porque eu não assisti isso aí que vocês falam, que eu sou totalmente adjeto a essas situações aí, essas coisas. Né?
Eu, infelizmente, só fico assistindo desenho animado. Não quero saber do mundo lá fora. E os antigos, né, doutor? Scooby-Doo, Tom e Jerry, Coelho Ricochete. Olha só, vamos falar um pouquinho dos limites do testamento, né? Que a gente sabe que herdeiros, né, os legatários, né, tudo isso a gente tem que entender que no testamento não é que você pode não é que você pode fazer tudo, mas você pode ser estratégico, né? Então, quando a gente fala de testamento, todo mundo acha assim, eu posso doar tudo para quem eu quiser. Não. E não é bem assim. Não. A gente tem alguns limites que precisam ser respeitados. Sim. Quais seriam esses limites? Você já falou no começo da nossa conversa. A legítima é um desses e eu acho que é o mais importante. Destrincha a legítima para quem não sabe o que é, porque esse é um termo Vamos lá, jurídico. pessoal. Legítima. Legítima é assim, sempre que você tem sempre que alguém tem um conjunto patrimonial, tá? Existe o quê? Existe uma percepção que determinado percentual desse conjunto patrimonial ele vá para os herdeiros, ok? Então, esse percentual que é a legítima. Vocês entenderam? Ou seja, por exemplo, eu, Marcelo, eu tenho um patrimônio de 80 milhões de reais. Mentira, tenho não. Mas tudo bem, vamos lá no exemplo. Eu tenho um patrimônio de 80 milhões de reais e eu tenho 2 filhos. Mentira, eu tenho 3, mas vamos lá, 2, para ficar fácil a matemática, porque eu não sou muito bom de matemática. O que vai acontecer? Os meus filhos, eles têm a percepção de que da minha parte, desses 10 milhões, que seriam 5, cada um tem uma perspectiva de 2 milhões e meio. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que preservar uma legítima funcional para eles. Ou seja, eu tenho que preservar alguma coisa para eles. Entendeu? Aí você vai me perguntar matematicamente, mas desses 5 milhões e 2,5 para cada um, eu tenho que preservar quanto? Eu tenho que preservar 50%, ou seja, eu tenho que preservar 2 milhões e meio. Tá? Agora, se eu dei esses 2 milhões e meio para um deles, isso é um adiantamento de legítima. Ok? Onde o outro, dei que eu quero dizer é doar, tá? Onde o outro ele tem que assinar dizendo que ele sabe que é um adiantamento de legítima. Por quê? Porque no dia que eu falecer, vai ser feito o inventário, essa legítima tem que ser colacionada aqui. Vai ter algum gasto superior? Não, já foi feito. Mas eu tenho que colacionar. Eu tenho que trazer para os autos e falar assim, olha, na data tal eu adiantei 2 milhões e meio. Tá? Mas hoje o seu patrimônio é de 12. Tá? Então ele tem mais um crédito de 1 milhão em relação ao outro. Entenderam? É isso aí. Fácil. E aí, pegando esse gancho aí do que você está falando, explica para quem ainda não sabe o que é a parte disponível e como que ela pode ser disposta, para quem ela pode ser disposta. Certo. A parte disponível é 50% do total a que você tem de herança, do seu total, tá? Por que eu falo do seu total? Porque tem muita gente, parece que não, mas tem muita gente ainda que é casada em regime universal de bens. Então aí muda essa configuração. Mas vamos lá. É 50% do teu total. Então imagine, no exemplo que foi dado, 10 milhões, são 5 milhões. Desses 5 milhões, qual que é o meu disponível? 2 milhões e meio. Então, 2 milhões e meio eu posso dar para qualquer pessoa. Eu posso chegar para a doutora Luciane e falar, tô te doando 2 milhões e meio. É adiantamento de legítimo? Não. É disposição de vontade. Tá? Os outros 2 milhões e meio, sim, eles são reserva patrimonial de herdeiros. Tá bom, gente? E no caso de um casamento com união, com comunhão universal de bens, como que funcionaria? Isso mudaria? Muda porque, na realidade, não é que muda. Na realidade, é que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma diminuição desse bem disponível, dessa parcela de disponibilidade. Entendeu? Por quê? Porque na comunhão universal de bens, no regime de comunhão universal de bens, tudo é do casal. Entendeu? Os anteriores e os posteriores. Os pretéritos e os posteriores. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, vocês são casados pelo regime de comunhão parcial de bens, dada a tenridade de vocês. O que vai acontecer? Vocês, tudo que vocês tenham antes do casamento,
doações e herança é só de vocês. Tudo que vocês conseguiram depois do casamento é dos dois bonitos. Certo? Então, muito bem. Na comunhão universal de bens é diferente. Tudo que é pretérito e tudo que é presente, tá? E mesmo frutos futuros, eles são englobados para os dois. Entendeu? Então essa disposição ela diminui. Exemplo prático. Você é casada, né? Vocês têm uma única casa, casada pelo regime de comunhão universal de bens, tá? Eu quero doar metade dessa casa para o meu filho. Você não pode doar metade da casa. Você pode doar 25% da casa. Por que você só pode doar 25% da casa? Porque na comunhão universal, tá? O todo pertence aos dois. Então é 50%, 50%. Desses 50%, os seus 50% você pode doar 25%. Entendeu? Basicamente é isso. Aí, no caso, esses 25% aí em comunhão universal, a pessoa poderia reconhecer em testamento um afilhado, um funcionário. Pode, que é o legatário. Qualquer pessoa que ela acha. Mas teria que ser através do testamento. Isso. Pode ser através do testamento. Lógico, eu comecei aqui falando com vocês como se fosse uma doação. Mas pode ser colocado em testamento. Quando for colocado em testamento, pode, que é a parte disponível. Que aí reserva. Tem que haver a reserva sempre. Acontece de ter reserva? Não, às vezes acontece que não, muito embora hoje está cada vez mais difícil não ter reserva. Qual é o caminho menos burocrático, assim? A doação ou o testamento? Na minha visão, a doação. Porém, é que assim, o que eu penso, né? Tanto o testamento como a doação, ela tem as suas implicâncias, tem os seus pós e contras. A doação, quando você doa o seu patrimônio, vamos supor, você fica no usufruto daquele bem, qual que é a problemática? Você não tem mais a titularidade daquele bem, você só tem o usufruto. E aí, explicando, o que é o usufruto? Você pode usar o imóvel para você pode emprestar o imóvel, ou você pode alugar esse imóvel e receber os frutos dessa locação. Eu não sei se vocês acompanharam o que está acontecendo com o Estênio Garcia, né? Ele fez a doação de um imóvel para a filha, né? Para as filhas, e elas locaram o imóvel e estão recebendo o imóvel, os frutos dessa locação, não estão indo para ele. Por isso ele está com essa discussão aí que já durou alguns anos. Desculpa, primeiro que eu nem sei quem é o Estênio Garcia, mas vamos lá. Vamos lá. Ele doou com cláusula de usufruto? Tá. E na cláusula de usufruto diz que ele podia usar, gozar e gozar, usufruir. E usufruir, gozar já está em usufruir. Sim, mas assim, o que a gente tem acesso, né, não é todo o conteúdo, mas a discussão está justamente nisso. Porque, pelo que eu entendi, isso foi feito no momento em que ele não estava bem de saúde e precisava de alguém para poder administrar essa situação. Se não me engano, foi eleita as filhas para poder administrar isso para ele. Só que as filhas estão recebendo, o que consta, né, esses frutos e não está repassando para ele. Né? Então está tendo uma discussão nesse sentido. Por isso que, a meu ver, a doação ela tem os seus pós e contras. No que é bom? Porque você depois não precisa fazer inventário, né, desse patrimônio que você doou. No caso do testamento, como que eu vejo ele? Ele é prático porque ali você diz tudo o que precisa, o que você quer que seja respeitado. Né? Então, eu quero que o imóvel a parte disponível fique para fulano, ou então vá para uma instituição de caridade. Eu quero que cuide do meu gato, cicraninho, porque eu gosto do cicraninho só come ração tal. Eu quero que seja reconhecida a fulana de tal como minha filha. Porque às vezes é uma relação, você cria alguém, né, dentro do teu seio familiar ali, você nunca reconheceu. E aí quando você
tem essa oportunidade, você quer fazer o reconhecimento dela como uma filha, como uma adoção, enfim, não importa. Então, o testamento ele tem essa vantagem. Qual que é a desvantagem do testamento? É que você vai ter que entrar com uma ação para abrir o testamento, né, para abrir, reconhecer, registrar e deixar ele público, e depois desse trâmite você vai ter que abrir o inventário também. Então, a diferença entre testamento e doação é que na doação você não vai precisar fazer inventário, né? Vamos supor que ali você doou todo o seu patrimônio. Já no testamento você vai. Ele não impede a realização do inventário, mas ele facilita algumas discussões que possam existir no inventário. Então, assim, a gente tem alguns casos famosos, por exemplo, teve um ator, não, foi o do Michael Jackson. O Michael Jackson, ele deixou um testamento. Só que qual que foi a discussão? A gestão do patrimônio, não quem recebeu o patrimônio, a gestão do patrimônio. Então, assim, são discussões muito, muito específicas. Então, não existe uma discussão sobre eu quero, você quer, entendeu? E, às vezes, se existe, ela acaba não prosseguindo. Mas isso se foi feito com legalidade, com validade, respeitando toda a legislação que a gente tem. Porque, óbvio, se não houve o respeito à legislação, aí não tem como. Ele acaba sendo nulo. Porque você tem que fazer ele dentro dos limites legais, respeitando, que nem o doutor Marcelo falou, a própria legítima, né? Então, no meu ver, existem essas duas diferenças, que são os pós e os contras, que eu vejo dentro desses dois institutos, do testamento e da doação. É isso aí. Maravilha. Não te falei que era assim, eu não sei porquê, mas a doutora Luciane entende muito mais do que eu dessa Ela parte. é maravilhosa. Mas isso não vai deixar de reforçar o convite para uma próxima oportunidade, para que o doutor venha nos prestigiar com seu conhecimento, com seu Posso tempo. só fazer um adendo? Faça. Óbvio que tudo isso que ela falou, a gente tem que colocar um ponto muito importante, tá? Seja testamento, seja inventário, que eu não sei se você percebeu que vai acabar no inventário, tá? O testamento ele sempre acaba no inventário, tá? Tudo isso ele tem imposto. E o imposto que nós estamos falando falei TCMD. Para mim. ITCMD. Ah, tá vendo? ITCMD. É o imposto de transmissão causa mortes, tá? O imposto de transmissão causa mortes é um imposto que ele é obrigatório para a transferência de bens, tá? De cunho não oneroso. Por que eu falo de cunho não oneroso? Porque de cunho oneroso é o quê? Compra aí? Venda. Ou cessão de? Direitos. Exatamente. Que aí incide outro imposto que é o ITBI, que é de competência municipal, e ITCMD competência estadual, tá? E o ITCMD é um imposto chato, pesado, que é 4% do patrimônio que está sendo doado. Por enquanto. Por enquanto, porque nós temos uma PL aí que ele pode ir de 2% a 8%. Tá? Daí a importância do quê? De um planejamento patrimonial e sucessório e tributário também. Exatamente. Né? E o doutor Marcelo, né, que está aí à frente da Imposto Inteligente, ele pode falar isso com muito mais clareza, porque a Imposto Inteligente é uma consultoria, né, com relação a impostos. Em direito tributário, parte fiscal, a parte de impostos, contribuições fiscais, a parte contenciosa. Inclusive, eu vou pegar aqui... Posso fazer um jabazinho? Pode. Eu vou pegar aqui 1 minuto. Pessoal, imposto de renda agora. Muita gente vai acabar entrando na malha fina. Entre em contato com o pessoal da Imposto Inteligente, que vocês vão ver que a gente consegue, através de um estudo, fazer com que você não venha entrar na malha fina, ou se caso você já entrou, a gente tem a parte contenciosa quanto a defesas administrativas e já judiciais. Tá bom? Aguardo vocês. Então, e essa parte do ITCMD, ela é muito importante, por quê? Porque muitas vezes os herdeiros, eles não entendem,
né, que toda vez que um patrimônio ele é transmitido, existe a necessidade de recolhimento desse imposto. Por quê? Porque o Estado, ele chega, basicamente fala para você assim, opa, você está recebendo patrimônio? Vem cá, meu bem, porque parte desse patrimônio que você recebe, eu tenho direito a uma fatia, porque eu sou o Estado e eu vou lhe tributar por essa fatia que você está recebendo. Então vem aqui, ó, declara aqui para mim, porque é você quem faz a declaração, declara aqui para mim tudo que você está recebendo, que eu vou te tributar 4%. Né? Como o Dr. Marcelo bem colocou, tem uma PL já em andamento desde 2024, desde janeiro de 2024, que ela vai trazer uma progressividade para esse imposto. Então, ele vai ir de 2% até 8%. Então, se as pessoas hoje já ficam com os cabelos em pé de pagar 4% sobre o patrimônio, se preparem, se organizem, façam o planejamento patrimonial o quanto antes, porque ele pode chegar a 8%. E aí a fatia vai ser o dobro. Por isso que é tão importante você ter a consciência de que todas as pessoas que têm patrimônio hoje e têm família e precisam daí já deixar tudo organizado, façam um planejamento patrimonial e sucessório, porque o imposto está vindo, e não é só o ITCMD que já está em vias para aumentar. O ITBI também já tem projeto para aumentar para quase 16%. Nossa. Então, também toda vez que você comprar um bem, você saiba que futuramente a ideia dos municípios é aumentar até 16% sobre o valor daquele bem que você está ali comprando. Muito válido. Tá certo que a gente está assim numa situação ainda de instabilidade quanto a tudo isso por causa da reforma tributária, tá, gente? Porque aí precisa ver como é que vai ficar instituído o IVA Dual. Mas isso aí a gente só pode saber a hora que acontecer, né? Então, isso aí tudo. Mas é bom já pensar. Já é bom pensar, porque, por exemplo, para as senhoras que têm empresa, né? Agora, no segundo semestre, vocês já vão ter que optar por CBS, IBS. Né? Mas isso aí é para outra discussão. É isso aí. Isso é para imposto inteligente, para fazer uma consultoria apurada, não é? Um novo podcast para a gente falar também de impostos. Com certeza. Sim. Obrigada. Posso só fazer mais uma coisa? É importante salientar que o planejamento, que nem a doutora Luciane falou, tá? Ele tem uma vantagem que eu acho assim, que é a principal de todas, porque ela evita litígio, tá? Ela evita o litígio. Não vai ter aquela discussão toda. Por quê? Porque já está delimitado como fica, quanto fica. Ah? Então, a partir daí, acabou, não tem discussão. É só seguir. Tá bom, gente? Era só isso. Doutor Marcelo, nós agradecemos a sua presença e o papo aí sobre planejamento sucessório, ele mostra que é muito sobre vida e organização, diferente de quando as pessoas falam, não quero falar sobre isso, chama a morte. Isso a gente tem que falar cada vez mais. Exato. E mostrar que organização financeira é paz pós-morte também. Também, né? Tem que ter todo o cuidado. Muito obrigada, tá doutor. Eu que agradeço. Um grande beijo para vocês, pessoal. Obrigado. E para te agradecer pela sua disponibilidade, a sua presença aqui. Nós temos um presente para lhe dar, né? Em agradecimento um carinho tão grande que você aceitou o nosso convite. Posso abrir, gente? Deve. Eu adoro ganhar presente. É uma que meigo. canequinha nossa para você levar para sua casa. Eu já ia roubar lembrar. essa daqui, ó. Agora não, ganhei, então. Gente, ó. Que lindo. Aqui convidado não precisa roubar. Não, eu já ia passar a mão nela. Obrigado, gente. Obrigada, imagina, doutor. que isso. Obrigada e até a próxima. Agradecemos, até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.